meus irmãos, mais uma vez com o seu programa Espiritismo em Foco. E hoje nós temos nosso amigo João Carvalho, lá de Saquarema, veio de longe, né, João? Para falar com a gente aqui sobre TVP, sobre obsessão, sobre terapias, né, de transtornos mentais, não é isso, João? Uhum. Então nós vamos falar aqui, vamos conversar com o João no segundo bloco. Nesse primeiro nós temos que dar alguns avisos. E hoje nós estamos recebendo aqui a minha amiga Marina, que é a nossa... É um ano, né, que ela está sempre junto com a gente, fazendo perguntas. Todo o programa ela liga para a gente, faz muitas perguntas. E no último programa, que foi o programa de aniversário do nosso programa, ela foi sorteada e ganhou esse livro aqui, ó, Boa Nova. Então ela veio aqui hoje receber esse livro e com muito carinho te recebemos aqui, tá, Marina? Igualmente, estou aqui recebendo este livro aí com muito carinho também. Então vou passar para você, para as suas mãos, o livro, tá? Boa Nova, que é um livro muito bom, que você tem um bom proveito, que você leia bastante, que é uma psicografia de Chico Xavier, do Espírito Humberto Campos, que você tenha bom proveito. E gostaria que você falasse alguma coisa para as pessoas. Quando você conheceu o nosso programa, o que foi que chamou a atenção? Por que você assiste o nosso programa? E está conseguindo levar até você as informações, que é aquilo que você gostaria de saber, de aprender? Fala para os nossos telespectadores, para aquela câmerazinha aqui. Bem, eu, no caso, gosto muito do espiritismo, né? E em relação ao programa aqui, eu já acompanho já desde o princípio. E acho muito apropriado para que as pessoas possam ter maiores conhecimentos em relação a essa doutrina que é tão maravilhosa e que vai dizer muita coisa em relação à nossa verdadeira vida, né? Vida. Com certeza. Então, nós te agradecemos, tá? Pelo carinho que você tem pela gente. Quase todos os programas você participa, você faz muitas perguntas. Continue participando, fazendo perguntas, que isso é que move o nosso programa, né? Hoje o nosso programa tem uma grande audiência devido a pessoas como vocês que querem aprender, conhecer o espiritismo, saber tudo sobre a verdadeira vida, a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Então, continue com a gente, tá bom? Isso, eu agradeço bastante, muito vou fazer proveito dessa maravilhosa E continue participando obra. dos outros sorteios também. Claro, com certeza. E falo para as pessoas, inclusive, que não deixem de assistir esse programa, que realmente é muito cultural. É um aprendizado muito amplo. Já. Eu agradeço. Tá? Eu te agradeço, tá? Muito obrigado e faça um bom proveito do livro. Tá? Nós temos agora algumas informações. Agora, no dia 2 de abril, nós vamos ter uma peça no Teatro Municipal, Renúncia, que é também uma peça de um livro que foi psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, que vai comemorar os 80 anos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 88 anos. Então, se você quiser ver essa peça, lá, o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, ele está vendendo os ingressos. Eles têm 100 ingressos só, tá, gente? Por R$10. A promoção, devido ao aniversário do programa, do Centro Espírita, eles têm 100 ingressos para vender por R$10. Você, se for comprar no dia, você vai pagar R$30 a inteira e 15 a meia entrada. Então, aproveitem. A Secretaria do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus está aberto diariamente de 8 a meio-dia e das 14 às 17. É só procurar a Secretaria do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e ir lá e comprar seu ingresso. São só 100, então vai acabar rapidinho. Então corre lá, compra, que o pessoal lá está aguardando, todos nós lá para comprar. Eu já vou lá também comprar o meu, tá? E falar para vocês que os Ceareiros do Bem, né, o meu amigo Jailton, nós vamos gravar um CD dos Ceareiros do Bem, com músicas, né, com poesias psicografadas de Eurípides Formiga, né, de Bacegue. Bacegue vai estar aqui na nossa região, em Arraial do Cabo, fazendo uma palestra, dia 30. Então, nós vamos lá
junto com o Basseg, pedir autorização para gravar esse CD com as poesias de Basseg. Então, meu amigo Jailton está ansioso, né, para que a gente vá lá em Arraial do Cabo conseguir essa autorização do Basseg para a gente poder gravar esse CD dos Ceareiros do Bem. Então, nós vamos passar agora nosso apoio cultural e voltamos já com o Marcos falando, lendo uma página do livro Pão Nosso, e com meu amigo João Carvalho lá também para a gente começar a conversar sobre TVP. Então, vamos ao nosso apoio cultural. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Lava Jato Texas, especializado em lubrificação e proteção de chassis. Rua Geraldo de Abreu, número 12, no Jardim Excelsior, em frente à garagem da Ampla. Meus amigos, reiniciamos o nosso programa. Quem quiser fazer alguma pergunta para o nosso programa a respeito do tema de hoje, que é sobre TVP e obsessão, não é isso? Isso, justamente. Você pode ligar para 2629-2571, que a Regina está lá, tomando conta lá do telefone. Meus amigos, eu vou ler um trechinho do livro Pão Nosso. É o item 9 que fala Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está em Mateus 7:24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Jesus, examinando o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assimilar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem, longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sempre sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Cada vez que eu leio isso aqui, eu vejo que é para mim esses ensinamentos. Como eu estou necessitado. Como eu estou necessitado. Eu vou pedir para o João fazer uma prece para a gente começar o nosso dia de hoje. Dia não, à tarde, né? Nosso programa, bem mais leves. Vamos lá. Bem, vamos então, nós daqui, os nossos telespectadores, nas suas residências, unir os nossos pensamentos e formar uma coesa corrente do bem, do amor, agradecendo a Jesus
por essa oportunidade, por todas as bênçãos que envolvem as nossas vidas e te pedindo, Senhor, que possamos aproveitar a riqueza das lições que a doutrina espírita nos traz para realizarmos as nossas mudanças interiores, para encontrarmos a força necessária, Senhor, na construção de um mundo melhor, mais feliz, mais fraterno, para todos nós. E que nessa noite, envolvidos aqui nesse programa, possamos estar acompanhados de nossos mentores, benfeitores, de todos aqueles espíritos amigos que nos possam ajudar, orientar e iluminar os nossos caminhos. Obrigado por tudo, Jesus. Que nós possamos continuar sempre contigo. Bom, meus irmãos, nós vamos... a nossa amiga Rogaci hoje não pode estar aqui porque ela está com a cega. Nesse momento está fazendo uma palestra lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Então, eu vou passar para vocês os locais, né, que a cega vai estar essa semana nos Centros Espíritas. Quarta-feira agora, ela vai estar no Centro Espírita Nosso Lar, em São Pedro Aldeia, lá no Balneário. Quinta-feira, ela vai estar lá no Ceareiro de Bem, que é o meu centro, do Marcos, às 8 horas da noite. Na sexta-feira, vai acontecer um sarau, né, com a cega e outros cantores espíritas, na pousada Recanto dos Amigos, na Rua dos Cometas, 88, às 19h30. Então, todos estão convidados para esse sarau, que vai ser muito legal. No sábado, na Casa René Peça, às 8 horas da noite, também vai ter o Evangelho musical e depois da apresentação da cega vai ter o Festival de Tortas. Tortas salgadas e tortas doces. Então, estão todos convidados, porque ontem eu estive lá no Trabalhador de Jesus, assistindo, né, a palestra da cega, que ela chama de Evangelho musical. Foi muito legal, muito bacana, muitas músicas, muita alegria, uma ambiência maravilhosa. E convido a todos vocês. Então, a partir de quarta-feira é em São Pedro, né? Mas aqui em Cabo Frio, na quinta-feira no Ceareiros Bem, no Jardim Esperança, sexta o sarau e sábado na Casa René Peça. Então, estão todos convidados a participar desse Evangelho musical que é maravilhoso. Então, vamos começar a trabalhar, né, João? Claro. Então, as pessoas têm muita curiosidade sobre TVP, sobre terapia de vidas passadas. Então, explica para as pessoas o que é TVP, João. Bem, primeiro dar o meu boa noite aos telespectadores da Jovem TV, do programa Espiritismo em Foco, né? Dizer da nossa alegria de estarmos mais uma vez aqui, estivemos aqui ano passado. E eu fico muito grato, né, pela oportunidade de estar compartilhando com todos vocês assim, algumas das ideias, das construções que eu tenho podido fazer assim, nos meus últimos anos, né, de trabalho. Bom, a resposta a essa pergunta ela é mais ou menos simples, né? A terapia de vidas passadas, como o próprio nome diz, ela se fundamenta numa técnica que tem um objetivo terapêutico. Foi iniciada mais ou menos no final do século XIX por um grupo de espanhóis. As raízes estão ali na Europa, mas depois foi a sua principal construção, o seu principal eixo de desenvolvimento aconteceu nos Estados Unidos da América. Hoje já está muito voltada para a Europa também. E é uma terapia que se fundamenta justamente na ideia de que muitos dos nossos transtornos mentais, físicos, inclusive também, eles têm suas origens em outras vidas, porque a ideia da reencarnação é um fato hoje que transcende ao círculo das religiões e entra, né, pelo campo da academia, das universidades. A ideia da reencarnação é um fato, né? Então, muitos dos nossos transtornos têm suas raízes em vidas passadas e eles só conseguem ser resolvidos ou ao longo de um vasto tempo, às vezes através de várias reencarnações, porque a reencarnação ela tem uma fundamentação eminentemente terapêutica, ou de uma forma mais rápida, que é o que a gente está vendo acontecendo nesse momento, no momento de transição do planeta, onde isso é urgente acontecer, através dessa técnica, onde você, através de um processo
psicoterapêutico, que pode levar 1 ano, 2 anos, você consegue realmente se libertar de muitos transtornos, de muitas aflições que as técnicas psicológicas tradicionais não vinham conseguindo resolver. João, eu sei que nós espíritas sofremos muitas discriminações, os materialistas de um modo geral, ou até mesmo alguns segmentos religiosos, mas eu queria saber, com relação à ciência, o que fala sobre a TVP? Aceita, discrimina, não aceita, não acredita? O que você pode falar sobre isso? Marcos, quando você fala essa pergunta é um pouco difícil de ser respondida com objetividade. Por quê? Porque quando você fala a ciência, até mais ou menos o início do século XX, até vamos dizer assim, a primeira metade do século XX, ela se fundamentava muito num paradigma cartesiano. Ela vem lá do século XVIII, XIX, né? Com aquela proposta do Descartes, né? Aquela proposta bastante assim, de você ter que testar tudo, aferir tudo por uma metodologia bem material. O grande instrumento da percepção das aferições eram os sentidos humanos. Então, para essa ciência que não consegue tocar a realidade espiritual, que não consegue transcender as limitações dos valores físicos para aferir a realidade espiritual, para essa ciência, a terapia de vidas passadas não tem uma fundamentação porque a reencarnação não é aceita. Tanto é que o Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia não aceitam, muito pelo contrário, até condenam os psicólogos que estão usando essa técnica e até excluindo eles, né, numa verdadeira caça às bruxas, né, do seu conselho. Mas, na metade do século XX, mais ou menos para cá, a gente percebe, né, que tem um paradigma novo científico emergente, que é um paradigma que se fundamenta na aferição da verdade através de outros princípios, que não só numa observação direta de fenômenos e percepção desses fenômenos pelos sentidos, mas também na observação das evidências, na observação através da intuição de perspectivas que vão além daquelas que são comprováveis. Kardec fez isso, né? Quando Kardec elabora a doutrina espírita, ele vai se fundamentar o quê? Na observação dele dos fenômenos mediúnicos. A partir da observação dos fenômenos mediúnicos é que ele foi se dar conta de que havia toda uma teoria possível de ser construída em cima dela. De alguma forma, se nós formos pensar em Freud também, que seria assim, o pai da psicologia moderna, o pai da psicanálise dos principais fenômenos psicológicos, não existe nenhuma prova científica do ponto de vista do paradigma antigo do inconsciente. E toda a psicologia moderna se fundamenta nos princípios do inconsciente, principalmente a psicanálise. Como que Freud acessou o inconsciente? Através da observação dos sintomas. Através da observação dos sintomas, ele foi encontrando evidências inquestionáveis de que havia um inconsciente, que havia estruturas psíquicas que não podiam ser observadas, aferidas pelos aparelhos da época, nem pelos aparelhos de hoje, mas que ela era real, porque só através dela se justificaria aqueles sintomas. Então, hoje, para o paradigma moderno, a realidade da reencarnação é um fato, porque as evidências que são possíveis de ser observadas através dos processos terapêuticos, através de toda uma metodologia de pesquisa em cima das atividades de regressão de memória, não deixam nenhuma dúvida, né? Nós temos pesquisadores hoje que vão a campo verificar o relato de regressões que os seus pacientes fizeram, de 2, 3 vidas atrás, com nomes, datas, locais, e eles vão a campo e vão verificar que essas pessoas existiram naquela época, tiveram aqueles nomes, tiveram aqueles tipos de vida que foram relatados por seus pacientes, que não tinham conhecimento nenhum da biografia desses personagens. Então, são fatos inquestionáveis, né, que nós não temos nenhuma prova que possa modificar a nossa visão disso. João, se existem essas comprovações através de trabalho de campo de alguns terapeutas, se existe essa comprovação, por que se nega? Porque para a metodologia antiga, para o paradigma da ciência antiga, algo para ser provado tem que ser aferido com os sentidos. Então, para a metodologia científica antiga, cartesiana, você só pode dizer que a reencarnação existe se você conseguir olhar para ela, medir, avaliar o peso dela, entendeu? Desmontar ela todinha e remontar ela de novo. Então, para eles ela não existe. Então, você está dizendo que nós nunca vamos provar a existência, nunca vamos provar a reencarnação? Olha, do ponto de vista do paradigma cartesiano, eu não tenho certeza.
No momento é difícil. Pode ser que através da física nós venhamos a chegar perto disso. Pode ser. Aí o futuro vai dizer. Pode ser. A própria ciência que vai comprovar isso. É isso. Já sabemos que ela está caminhando para isso. Tá, né? É verdade. Então, semana que vem, segunda-feira que vem, nós vamos fazer o sorteio do livro dos médiuns. Então, você que está nos assistindo, que queira fazer uma pergunta para o João, ou apenas participar do sorteio, tá? 2629-2571, ou o e-mail espiritismoemfoco@hotmail.com. Então, liga para a gente, faz uma pergunta para o João. João, vou fazer uma pergunta para você. Nós falamos muito dos materialistas. Nós sabemos que tem muitos terapeutas, né, que fazem até trabalho de TVP, que são materialistas. Como é que eles encaram esse problema da reencarnação? Como é? É difícil ou já estão começando a aceitar? Não. Na verdade, Renato, um terapeuta de vidas passadas, ele não pode ser materialista. Ele não vai conseguir ser. Porque se ele vai deixar de ser. Aliás, os grandes pesquisadores em terapia de vidas passadas eram materialistas. O Brian Weiss, que é um best-seller, ele era um psiquiatra materialista e que se defrontou fazendo regressão à infância de seus pacientes, se defrontou que esses pacientes conseguiam acessar histórias que não eram pertinentes à vida atual. Foi aí, através da observação desses efeitos, que ele chegou à conclusão que esses pacientes tiveram outras vidas. Então, um terapeuta que se torna terapeuta de vidas passadas, ele não tem como ser mais materialista. Agora, nós temos, sim, terapeutas pelo mundo afora, no Brasil isso não é tão comum, que não têm vínculo com nenhum tipo de religião, que não são propriamente religiosos, não é? Mas que, com certeza, acreditam na reencarnação e, em consequência de acreditar na reencarnação, acreditam na imortalidade da alma, porque justamente a imortalidade da alma que vai ser o eixo condutor das vidas sucessivas, né? Que vai interligar as vidas sucessivas. Então, esse é um princípio que vem paralelo à ideia da reencarnação, que é a imortalidade da alma. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento. Eu disse para ela que ia fazer um agradecimento. Ela está assistindo o nosso programa, é assídua. Júlia, Janaína, um abração para você. Muito obrigado para você que vocês fizeram por mim no dia de ontem. Posso falar? Elas fizeram uma feijoada maravilhosa. Poxa, nem me convidaram. Foi meu aniversário. Bom, então elas fizeram uma feijoada maravilhosa. Vou dormir uma semana pensando nessa feijoada. Hoje tem um beijão, Júlia e Janaína, mãe e filha. A Marina, que recebeu o livro hoje aqui, ela fez um questionamento sobre TVP e eu vou repassar para você. Em que momento se deve fazer a TVP? Ela estava se questionando sobre esse assunto. Então, ela está até aqui do lado, olhando para mim. Então, em que momento devemos fazer a TVP? Essa é uma questão também que varia um pouco de pensadores, né? Nós temos duas linhas básicas hoje, né? Com certeza, você não deve fazer terapia de vidas passadas só por curiosidade. Aliás, se você for fazer por curiosidade, dificilmente você vai encontrar um profissional qualificado, bem intencionado, competente, que venha querer fazê-lo em você. Porque você só faz uma regressão, a princípio, com fins terapêuticos. Ou seja, o paciente tem uma queixa, da qual ele não consegue se desvencilhar, um sintoma, uma dor, um transtorno psicológico, enfim, uma insatisfação com a vida dele, e do qual ele não tem conseguido se desvencilhar, e ele pode já ter tentado, às vezes, algumas outras terapias ou não. Às vezes ele acredita realmente em vidas passadas e ele acha que é possível que esse sintoma tenha começado numa outra vida. Então, durante muito tempo, até bem pouco tempo, essa era a única motivação que justificava você fazer uma terapia de vidas passadas. Como eu falei, um sintoma, uma doença mental, psicológica, um mal-estar, uma insatisfação com a vida, que você ia tentar buscar explicação numa outra vida. E isso é até relativamente fácil. Hoje, nós estamos abrindo um pouquinho esse leque, né? Muitas vezes existem pessoas, e eu acho que isso faz parte do momento da humanidade, essa questão dessa transição que a gente está passando, existem pessoas que não têm propriamente uma queixa específica, mas elas estão assim ansiosas por se conhecer melhor, elas querem se libertar de questões que elas não sentem propriamente como um jugo, mas que elas percebem que não lhes permitem voar mais livre no rumo do seu desenvolvimento. Então, elas procuram um terapeuta de vidas passadas para começar a construir
um histórico da sua evolução através das vidas anteriores. E se perceber melhor, ter uma consciência melhor do que ela vem passando hoje, né? De como ela está hoje, para que ela possa, a partir disso, avançar no rumo de se aperfeiçoar, de se melhorar. Então, a gente pode dizer que a terapia de vidas passadas hoje, ela pode ser usada também, com certeza, de uma maneira segura, por profissionais competentes, em pessoas que querem se libertar de algumas tendências de comportamento que não são propriamente patológicas, mas que são assim inadequadas para os anseios de evolução que essas pessoas buscam. E a terapia de vidas passadas vai fazer isso também. Por quê? Porque muitas das nossas imperfeições, muitos dos nossos traços de caráter são fruto de condicionamentos de vidas sucessivas, ou seja, comportamentos que você repetiu durante muito tempo e que hoje você quer mudar, mas apesar de querer não consegue. Por quê? Porque isso se tornou um condicionamento. Então, quando você vai rever essas vidas passadas e você faz um processo de desligamento, que esse é o grande objetivo de uma regressão terapêutica, você vai esvaziando esses condicionamentos do passado e vai permitindo que essa pessoa possa então substituir o vazio que fica desse esvaziamento por novos comportamentos, por novas virtudes, né? Enfim, que ela possa mais livremente avançar no seu processo de evolução. Você poderia dar um exemplo desses comportamentos inadequados que pode ser tratado com vidas passadas? Por exemplo, um exemplo que é uma coisa que é muito comum que acontece, assim, né? Pessoas que têm uma tendência um pouco viciosa na área sexual, por exemplo, entendeu? Que dentro de determinados meios culturais na nossa sociedade moderna são até tidas como normais, mas que, na verdade, deixam de ser uma vivência saudável da sua sexualidade, não é? São hábitos, às vezes, que ela mesma se sente incomodada com aquilo, mas que não consegue resistir, não consegue se libertar daquilo. E você vai ver, muitas vezes foram pessoas subjugadas sexualmente, obrigadas a fazer coisas sexualmente em outras vidas, e que se condicionaram àquilo, né? Eu tenho um paciente agora, e eu não tenho problema nenhum de dizer, porque ninguém sabe quem é, enfim, que ele tem problemas sexuais nessa área e ele foi um escravo numa vida anterior, nós estamos tratando disso agora, uns meses agora recentes, ele foi um escravo numa vida anterior em que ele era obrigado a participar de orgias com outras escravas para satisfazer os seus patrões, os seus proprietários, né, na época. E apesar de não gostar daquilo, aquilo se tornou um ato condicionado. E ele hoje ele vivia isso, mas começou a ficar cansado daquilo e ele queria parar, mas não conseguia. Ele volta e meia se via envolvido em situações em que ele mergulhava de novo naquele comportamento. E a gente está conseguindo avançar bastante com ele nesse processo. Esse pânico que se tem de multidão, de ambientes fechados, também pode ser tratado? Pânico, então, é uma das principais questões, Marcos. Pânico, então, quase todos os processos de pânico estão ligados a vidas passadas. Mortes sofridas, perturbações de pós-morte, sensação de estar preso em caixão, sensação de ser pisoteado por multidões. Enfim, quase todos os processos de pânico têm raiz em vidas passadas. Quase sempre ligados à morte. A enxaqueca pode ser tratada com TVP? Pode. Eu tenho uma paciente que eu cito no meu livro, que meu objetivo não era tratar a enxaqueca dela, ela tinha uma neurose de conversão. A neurose de conversão é quando os sintomas neuróticos passam para o corpo da pessoa. Ela começa a ter, enfim, problemas corporais ligados à neurose dela. Então, tratando da neurose dela, ela tinha uma enxaqueca, mas a minha preocupação não era a enxaqueca dela. Durante uma das regressões, ela se percebeu, numa das vidas dela, ela foi assassinada com um machado na cabeça. E a gente esvaziou aquele momento, aquela emoção, e ela nunca mais teve enxaqueca. Eu fiz essa pergunta porque o nosso prezado seu Euler, lá do nosso tempo, do nosso centro, ele tem uma enxaqueca terrível. Vamos mandar ele fazer terapia com você. Não vou dizer que todas as enxaquecas sejam causadas em vidas passadas. Está assistindo, hein, seu Euler? Mas que pode ter uma raiz, pode ter, sim. Mas eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Todos nós, passa pela cabeça de muita gente que crê na reencarnação, de que nós poderíamos ser Napoleão, o Gengis Khan, um montão de gente importante. E nesses processos de tratamento que você tem, nesses seus pacientes, todo mundo foi alguém importante ou tem algum lá que passou despercebido na história? Historicamente importante, eu não me lembro de nenhum. E já vão quase 10 anos de trabalho com terapia. Só tem gente significante do passado. Não, tem gente importante. Por exemplo, eu tenho uma paciente que foi uma sacerdotisa no Egito há mais ou menos uns 6.000 anos atrás. Eu digo assim, historicamente, que você tem um nome registrado, eu tenho 1 ou 2 pacientes que já acompanharam a crucificação de Jesus. Mas dizer assim... Ficaram omissos? Hein?
Ficaram omissos? Ficaram, com certeza. Todos nós ficamos, né, Marcos? Jogaram, Até Pedro. Jogaram pedra na cruz, né? que Com fala, né? certeza, com certeza. Mas, assim, um nome, assim, eu não me lembro e eu vou dizer, dificilmente ser relatado em algum livro, assim, não acontece assim. Não é comum, não. Bom, então já sabemos mais ou menos o que é uma TVP, quando devemos fazer uma TVP. Então nós vamos começar agora a falar dos tratamentos, né? E vamos falar uma coisa que é muito comum, né? Que as pessoas não se dão conta, não sabem, o que é uma obsessão. Então fala para os nossos telespectadores o que é uma obsessão, João. A obsessão é uma coisa muito séria, né? Porque quando a gente pensa em obsessão, não dá, a ideia imediata que se tem é de um assédio pertinente, né? É um assédio assim insistente de um espírito sobre uma pessoa. Então, uma obsessão não é só isso. Uma obsessão pode se apresentar de vários níveis, desde os mais sutis, como uma obsessão simples, né? Em que um espírito se aproxima e fica dando sugestões, às vezes até querendo ajudar, enfim, que está ali atrapalhando, até as obsessões realmente mais agressivas, né? Onde o espírito domina a pessoa, onde ele realmente quer o mal daquela pessoa. Mas, basicamente, uma obsessão, ela se fundamenta num princípio que o Espiritismo defende, com Kardec, com André Luiz, de que todos somos médiuns. Não necessariamente médiuns com uma missão de trabalho, mas todos nós temos uma sensibilidade mediúnica para captar intuitivamente o pensamento dos espíritos que estão à nossa volta. Nós fazemos isso o tempo todo. Uns têm consciência desse fenômeno e outros não. Então, a obsessão se fundamenta nesse princípio. Então, quando um espírito que não nos quer bem, ou até que nos queira bem, no caso da obsessão, um espírito que não nos quer bem, geralmente, às vezes tem uns que querem ajudar, mas não sabem como fazer, acabam se tornando obsessores também. Mas quando um espírito quer nos prejudicar, ou se aproximar, ou nos levar a algum tipo de comportamento, e se aproxima de nós, e ele fica projetando as ondas mentais dele, os desejos dele, sobre o nosso psiquismo. E através dessa capacidade que nós temos mediúnica de ler essas emanações do pensamento desses espíritos, nós vamos absorvendo esses pensamentos e, como não percebemos o que está acontecendo, imaginamos que o pensamento é nosso. E aí acabamos fazendo coisas, achando que somos senhores do nosso destino, que somos donos do nosso livre-arbítrio, mas estamos fazendo aquilo que esse espírito projeta em nossa mente, que passamos a viver não pela nossa vontade, mas pela vontade dele. Então, o processo obsessivo ele é muito sério. E o que vai estabelecer justamente a relação de um espírito obsessor com uma pessoa encarnada é a sintonia. Claro que a obsessão pode acontecer também de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, mas vamos nos ater aqui ao processo de espíritos para os encarnados, que é o que a gente está mais lidando, né? Deve ter espíritos assistindo o programa de televisão o Espiritismo em Foco também. Aliás, eu ouvi dizer que a audiência lá também é muito boa. Enfim, mas vamos falar aqui primeiro para os encarnados, né? O que vai reger é justamente a sintonia, né? Então, espíritos que pensam, tanto o obsessor quanto o obsediado, são espíritos que têm uma mesma sintonia de pensamento. João, todo centro espírita tem uma atividade de desobsessão para tratamento de obsidiados. Trata-se o obsidiado e trata-se também do obsessor. Mas isso pode ser tratado pela TVP, a obsessão? Pode. Eu vou te dizer por que pode ser tratado, né? Não que a obsessão... Bom, vamos lá. Vamos começar do começo dessa história, né? O que é tratar uma obsessão, né? O que as pessoas normalmente imaginam que seja tratar uma obsessão é doutrinar e afastar o espírito obsessor, o que é um engano, né? Isso é paliativo, isso é um analgésico da obsessão. Porque aquilo que eu falei, o que vai reger a ligação do espírito obsessor com o obsediado é a sintonia. Ou seja, o obsediado, o encarnado obsediado, ele tem, na linguagem que a Joana de Anjos vai usar, um plug mental onde o obsessor se conecta. Então, tratar uma obsessão não é só afastar o obsessor, porque se o plug continuar ali disponível, um outro obsessor vai vir e vai se ligar naquele plug. Então, tratar uma obsessão não é só afastar o espírito obsessor. Afastar o espírito obsessor é muito função do centro espírita, com certeza. A terapia de vidas passadas não se presta a afastar o espírito obsessor. Se bem que, algumas vezes, durante um estado semi-hipnótico, porque não é hipnose total, é semi-hipnótico, de uma regressão, o paciente entra em contato com o seu obsessor. Isso acontece muito, viu, Marcos?
Muitas vezes o paciente ali, em estado regressivo, ele vê e conversa com o seu obsessor e algumas vezes até resolve aquela pendência. Mas esse não é o objetivo da terapia de vidas passadas. Mas por que a terapia de vidas passadas pode tratar uma obsessão? Porque ela vai tratar a predisposição do obsediado de se conectar com o obsessor. Qual é essa predisposição? É o traço de caráter dela, é a imperfeição dela, é o mal que ela tenha feito esse espírito que ainda não está resolvido dentro dela, ela sente culpa pelo que ela fez. Tudo isso são predisposições no ser humano que fazem com que ele se torne alvo de um processo obsessivo. E aí eu faço questão de insistir isso, né, os telespectadores que estão ouvindo aí, que a maioria das pessoas pensa que tratar uma obsessão é afastar o obsessor, e não é. Jesus já falava isso naquela parábola, quando ele diz que não adianta afastar o espírito imundo da sua casa. Vai e não peques mais. Eu estou me lembrando daquela parábola, quando ele fala que não basta afastar o espírito imundo, varrer a casa e deixar a porta e a janela aberta, porque ele vai voltar e vai trazer mais 7 com ele. Então não adianta afastar o espírito obsessor se o obsediado ele continua com as janelas e as portas abertas. Se ele não faz o seu processo de tratamento dos seus plugs mentais, que são as nossas imperfeições, que são as nossas culpas do passado, que são justamente aonde o obsessor vai se conectar. Então, nesse sentido, a terapia de vidas passadas ela tem uma grande ação, porque ela ajuda a pessoa a tratar as suas imperfeições, os seus traços de caráter, né, as suas culpas do passado, e ela aí deixa de se tornar uma pessoa predisposta aos processos obsessivos. João, nas reuniões de desobsessão, lá no Centro Espírita, nós tratamos, fazemos isso, o afastamento e a doutrinação dos espíritos, mas há também um trabalho muito grande de ensino para que as pessoas façam a sua reforma íntima, que é justamente a eliminação desse plug que faz com que o obsessor se ligue a nós. Ora, aí vem a minha pergunta. Se o Centro Espírita faz esse ensinamento, faz o afastamento, e a TVP faz a mesma coisa, por que eu não faço sempre no Centro Espírita e vou pagar um terapeuta para fazer a minha... O Marcos estava esperando fazer essa pergunta desde que eu cheguei aqui. Ele me avisou, achou que ia me assustar com essa pergunta, mas não vai não. Sabe por quê? Porque cada coisa tem o seu momento. Se o Centro Espírita consegue afastar o obsessor e consegue, não é, pela sua proposta de reforma moral, levar essa pessoa a mudar o seu comportamento, a fechar os seus plugs mentais, não é? A mudar o seu caráter, se tornar uma pessoa melhor, ele cumpre o seu papel de prevenir as obsessões. Só que existem pessoas que, pela força dos condicionamentos passados, não conseguem mudar por conta própria. Apesar de saberem o que precisam fazer, e aí a gente vai voltar aqui naquela questão que eu expliquei, né? De quando deve ou não deve fazer a terapia de vidas passadas, apesar dessas pessoas aprenderem no Centro Espírita o que devem fazer, o que precisam mudar, elas não conseguem. Por quê? Porque são condicionamentos do passado, predisposição muito fortes. E aí o Centro Espírita não tem uma ferramenta para fazer essa inserção de profundidade e capaz de reverter esse quadro. E aí que a terapia de vidas passadas, ela funciona. Então a terapia de vidas passadas, ela vai atuar como uma técnica para aquelas pessoas que chegaram ao ponto em que as suas imperfeições deixaram de ser algo natural de um processo de desenvolvimento e se tornaram imperfeições patológicas, que passa a dominar essa pessoa além da capacidade dela de se modificar. Aí ela precisa realmente de uma terapia, de um profissional que possa ajudá-la a se libertar. Bom, meus irmãos, você que chegou agora, que está querendo participar aqui com o nosso programa, perguntando ao João, ligue 2629-2571 ou pelo e-mail espiritismoemfoco@hotmail.com. No início do programa eu falei que o Centro Espírita Trabalhador de Jesus, agora no mês de abril, está fazendo 88 anos. Né? O Centro Espírita mais antigo de Cabo Frio. E vai ter uma peça no Teatro Municipal, que chama-se A Renúncia do Livro, né? Que é psicografado por Chico Xavier de Emmanuel. E essa peça vai ser em prol da Casa, né, dos Trabalhadores de Jesus. Então, o Trabalhador de Jesus está vendendo o ingresso para as pessoas que forem lá procurar na secretaria, né, de 8 horas ao meio-dia, depois das 2 às 17, você pode comprar esse ingresso dessa peça por R$10. Porque se você for comprar no dia, o ingresso inteiro você vai pagar R$30, e meia, 15. Então, essa é a promoção. O Trabalho de Jesus só tem 100 ingressos para vender
para você que queira assistir essa peça. Uma peça muito boa, Renúncia, de um livro psicografado por Chico Xavier. Então, vá lá no Trabalhador de Jesus, procure lá a secretaria, você vai comprar por R$10, porque se for comprar no dia, você vai pagar mais caro, tá bom? Então, nós vamos passar agora ao nosso apoio cultural e voltamos já já com o meu amigo João para continuar esse bate-papo que está maravilhoso. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, Prêmio Êxito 2009 como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Lava Jato Texas, especializada em lubrificação e proteção de chassis. Rua Geraldo de Abreu, número 12, no Jardim Excelsior, em frente à garagem da Ampla. Tem horas que marcam um antes e um depois. Mudam a rotina. Você passa horas escolhendo um nome se for mulher e outras tantas se for homem. São 6.480 horas esperando a chegada de quem vai mudar sua vida. A partir desse momento, você vive 24 horas à sua disposição. Você que faz tudo pelo seu filho, já pensou no planeta que vai deixar para ele? Apague a luz para ver um mundo melhor. Bom, nós voltamos no nosso apoio. Então, você que está vindo agora, que não está perguntando, pode perguntar para o João, através do seu e-mail, www.joãocarvalho.com.br, ou através do site João Neto, é isso? Você trocou. Primeiro você falou o site, www.joãocarvalho. Esse é o site. É o site, né? O site é www.joãocarvalho.com.br. Isso. E agora o e-mail é www. Não, o e-mail não tem www, não. Então é joãoneto@joãocarvalho.com.br. Deu para... Depois você repete aí, tá, João? Tá bom. Senão Tá bom, Renato. confundir a cabeça do pessoal. Foi muito www. É muito www, assim, tá? Então, vamos trabalhar. Certo. Então, João, fala pra gente, então, qual é a melhor forma de a gente tratar uma obsessão? A melhor forma e a única forma definitiva de nós tratarmos uma obsessão é nós trabalharmos as nossas imperfeições, nós repararmos os nossos compromissos do passado através do bem, que quando a gente tem que reparar o nosso compromisso do passado, não é necessariamente a favor daquele que nós prejudicamos, né? Mas, enfim, a favor da vida. Porque quando nós prejudicamos alguém, nós prejudicamos, acima de tudo, a vida. Nós não temos que devolver necessariamente àquela pessoa o que nós tiramos dela, mas devolver a vida. Então, a grande estratégia, a estratégia final, definitiva, de cura de todo o processo obsessivo, é a nossa reforma íntima, é o nosso empenho no trabalho do bem, é a nossa capacidade de ter pensamentos mais saudáveis, de erradicarmos da nossa mente aquelas tendências mais assim instintivas, né? Tem até uma companheira nossa que fala uma frase que ela diz que é do Milton Menezes, mas ela não tem muita certeza também se é dele, que ela diz assim: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Então é isso, né? No nível de evolução que a gente se encontra, nós não temos como impedir que alguns pensamentos ruins passem na nossa cabeça. Agora, alimentá-los é uma outra questão, né? Então, quando você começa a se libertar disso, você deixa ter esses comportamentos, você realmente vai se libertando e você vai se tornando muito menos predisposto aos processos obsessivos. Tá. Então, agora fala agora para as pessoas o teu site. www.joãocarvalho.com.br. E o e-mail, joãoneto@joãocarvalho.com.br. Então, anotaram? Daqui a pouco ele vai repetir de novo para vocês aí. Tá bom. Porque eu sei que do último programa, né, muitas pessoas escreveram para mim e eu sempre respondo. Posso levar uns 2, 3 dias, mas sempre respondo. Tá. Então, eu vou fazer mais uma pergunta para você. Existem obsessões que venham de vidas passadas, João? Existem processos obsessivos que às vezes acompanham as pessoas 2, 3 vidas passadas, até mais. Só que aí a gente vai se dando conta que às vezes o processo obsessivo é recíproco. Aliás, isso é uma coisa muito comum, né?
Uma pessoa se vê vítima de uma obsessão agora nessa vida, ela acha que ela é a vítima e ele é o algoz. Mas muitas vezes essa história começa em 2, 3 vidas anteriores em que os papéis vêm se invertendo. E aí as pessoas, e um fica cobrando o outro fica cobrando o outro, não consegue interromper esse ciclo vicioso através de um perdão que seria decisivo para o término disso, e ambos ficam sofrendo. Então tem processos obsessivos em que as pessoas realmente vão se repetindo de vida após vida. Isso a gente percebe nas próprias reuniões de desobsessão, né? Quantas vezes espíritos chegam lá, que estão perseguindo alguém, né? Que estão no processo de cobrança, ele diz, eu esperei tanto tempo para encontrar essa pessoa e agora eu encontrei fulano. E esse tanto tempo, às vezes, podem ser séculos que eles ficam esperando. Agora, eu tenho uma questão que eu queria até colocar aí para os nossos telespectadores, especialmente para aqueles que trabalham com reunião de desobsessão, porque eu tenho uma teoria a respeito dessas questões de problemas de vidas passadas que aparecem nas reuniões de desobsessão. Porque quem tem essa prática já deve ter se dado conta que muitas vezes tem espíritos que chegam com uma determinada queixa, por exemplo, ele fala que está com uma espada na mão e você vai ver, ele tem uma história de que justificaria ele estar há 300, 400 anos atrás. E dentro da doutrina espírita, criou-se assim uma ideia de que esse espírito ele está preso há 300, 400, 500 anos atrás no mundo espiritual, naquela lembrança. Eu hoje não acredito mais muito nisso, não. Apesar desse fato ser verificado. Você verifica numa reunião de desobsessão espíritos que chegam lá e dizem assim, eu estou fazendo isso, e pelo que ele está fazendo, você vê que ele está preso há muitos anos, por exemplo, escravidão. Tem espíritos escravos que chegam lá, que estão presos ainda num tronco, coisas que não acontecem há 130 anos, mais ou menos. Será que eles estão há 130 anos no mundo espiritual presos num tronco? Eu hoje tenho uma explicação que eu acho que é mais adequada. Eu acho que são espíritos que não estão mais presos no tronco, mas que têm uma personalidade que ficou fixada lá. Então, os amigos espirituais, eles fazem como que uma regressão sem que você perceba. Os tarefeiros da reunião não percebem, mas quem está sendo tratado e doutrinado não é o espírito como ele é hoje, mas uma personalidade que ele viveu numa outra vida. Só que quando você faz uma regressão, aquela personalidade emerge de uma forma tão viva que parece que é uma individualidade que está ali falando mesmo. Isso acontece no set analítico, né? no consultório. Durante a regressão, o paciente ele revive, nem todos tão intensamente, mas revivem tão intensamente a personalidade que é como se aquela personalidade estivesse ali viva. Então, eu acho que alguns dos espíritos que são tratados hoje nos centros espíritas, com históricos de problemas de 100, 200, 300 anos atrás, eles não estão presos ali. Mas uma parte do psiquismo deles está presa ali. E o mundo espiritual faz como que uma regressão e o doutrinador vai tratar daquele foco que ficou preso, e não dele na sua totalidade como ela é hoje. Eu vou fazer uma comparação de burro. Faça. Para me entender mais fácil o que você falou. Isso, fala aí, vamos tentar clarear mais. Olha só, vamos imaginar que um paciente foi no seu consultório e tem um problema de síndrome de pânico, qualquer dessa aí. Aí você faz a regressão, leva essa pessoa a um passado remoto de uma outra vida e ela lembra e fica curada. Então, isto acontece, o que você falou, trazendo para o que você falou, é uma regressão de memória do mesmo molde no plano espiritual. Uhum. É isso? Eu não falo daquela regressão que você faz com o espírito para que ele veja o problema onde começou, que às vezes a gente faz isso, né? Vamos regredir, você faz uma prece regride. Eu falo de uma coisa que acontece nos bastidores. Eu hoje acredito que o mundo espiritual pega um determinado espírito que precisa ser tratado dentro daquele ambiente da regressão, da reunião mediúnica, faz uma indução que faz com que a personalidade passada dele emerja, venha à tona de novo. O que está causando sofrimento dele. E o que o médium vai captar não é ele na totalidade hoje, mas a personalidade passada. E aí ele fala como se estivesse vivendo aquilo ainda hoje. Mas, olha, hoje, eu digo para vocês, né, uma das grandes luzes que se abriram para mim, eu acho que para a maioria dos terapeutas de vidas passadas, não só no Brasil, mas no exterior, é que o mundo espiritual é muito condescendente conosco. Não é? Os espíritos que ficam realmente sofrendo no umbral
são aqueles que desencarnam muito perturbados. Nós criamos um mito de que todos nós vamos para o umbral quando desencarnamos. Por que criamos isso? Porque a doutrina espírita, especialmente com o André Luiz, fez uma reportagem do que acontece no umbral. O objetivo do André Luiz era esse. Então nós achamos que todo mundo ia passar por aquilo. E a terapia de vidas passadas tem mostrado que não. Que a assistência espiritual para os desencarnados é muito caridosa, é muito bondosa. A maioria de nós vai ser rapidamente socorrido. Aqueles que realmente ficam presos durante um certo tempo são aqueles que são portadores de transtornos, de culpas, de inquietações profundas. Eles já saem daqui inquietos. Então, quando chegam lá, eles continuam inquietos. Esses ficam presos. Então, não justifica, né, diante dessa bondade que a gente observa no mundo espiritual, que um escravo que tenha, por exemplo, morrido no tronco há 150 anos, que ele continue se sentindo no tronco durante 150 anos. Isso seria totalmente contrário aos princípios da fraternidade, da bondade divina. Então, se ele aparece na reunião dizendo que está preso no tronco, não é ele tal qual ele é hoje, mas é uma personalidade que ele viveu como escravo, que é acessada pelo médium com a assessoria dos mentores espirituais. Posso entender, então, neste caso, que este espírito, entre esse período, vamos usar o exemplo que você deu do tronco, que este espírito que esteve no tronco e até o momento em que ele é atendido no centro espírita, dentro desse período, ele poderia ter tido outras encarnações? Poderia ter tido outra encarnação e está desencarnado agora, com certeza. Então ele poderia ter tido outras encarnações, mas que o problema da lembrança dele no tronco é tão intenso que há uma necessidade de fazer uma regressão para o tratamento. Marcos, isso aí. Com certeza, com certeza. Já vi que eu não sou tão burro. Com certeza. Bom, então vamos fazer aqui outra. Então, já que nós estamos falando do nosso escravinho, vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto. Transtornos mentais, doenças mentais. Isso pode ser causado por obsessão? Olha, a gente vai voltar naquela explicação, né? Obsessão não causa transtorno mental, entendeu? Ela aparentemente pode até parecer que causa, mas ela só acontece porque a pessoa tem uma predisposição. Aliás, Kardec, de alguma forma, lá no Livro dos Médios, ele vai dizer... Só um minutinho, João. Eu estou fazendo essa pergunta porque me disseram, pessoas não ligadas à doutrina espírita, não, esse negócio de mediunidade, trabalhar esse negócio, receber espírito, isso aí o cara fica doente mental. Eu fiquei olhando para a pessoa quase que eu... Mas esse tipo de preocupação, de que eles fizeram a Kardec. Né? E ele lá no Livro dos Médios, ele vai dizer que não é a mediunidade que causa um transtorno mental numa pessoa, mas já é uma predisposição a um estado meio fantasioso, a um estado meio de uma instabilidade psicológica que faz com que a pessoa, no uso da mediunidade, ela possa aí realmente ter um atributo. Então existe uma predisposição a um transtorno mental que, vamos dizer assim, desabrocha no exercício da mediunidade. Pode desabrochar, com certeza. Então você quer dizer... Se isso não for bem acompanhado. Então nós temos que ter, durante uma atividade mediúnica, quem está dirigindo essa atividade tem que conhecer bastante essas pessoas que estão ingressando no exercício da mediunidade, para que não coloque ali pessoas com problemas, predispostas a um problema mental. Marcos, essa é uma questão delicada, Bessa, entendeu? Porque aí nós temos, de novo, dois focos, né? Existe um foco bem tradicional dentro da doutrina espírita, que acha que nós só podemos inserir a pessoa dentro de um caminho da mediunidade, de estudo, desenvolvimento da mediunidade, depois que ela se cura de todos os seus processos obsessivos. E existe uma outra linha hoje mais progressista, principalmente da Associação Médica Espírita de São Paulo e do Brasil. O Sérgio Filipe de Oliveira, que é muito conhecido lá em São Paulo, ele é um dos precursores desse pensamento, que acha que não. Cientificamente, ele consegue provar para a gente que o exercício da mediunidade é terapêutico. Que essa pessoa vem com a mediunidade porque ela realmente precisa usar a mediunidade para se tratar. Eu acho que a gente pode se apropriar dos conceitos de ambas essas pessoas e fazer um caminho do meio. Se uma pessoa chega surtada no centro espírita, transtornada, inquieta, incapaz de gerenciar a própria vida, e você coloca ela no exercício da mediunidade, você corre um risco realmente, porque você vai flexibilizar a janela mediúnica dela e aqueles espíritos que querem perturbá-la podem se aproveitar mais rapidamente, mais intensamente das fragilidades dela. Então, realmente não é a hora.
Mas também não adianta você ficar esperando que a pessoa se cure de tudo, que a pessoa se torne uma pessoa equilibrada, sensata, não é? Totalmente sã, para exercer a mediunidade, porque isso pode até nem acontecer nunca. Porque a mediunidade, provavelmente, ela é um instrumento de cura para essa pessoa. Então, as pessoas nos centros espíritas têm que ter bom senso. Hoje, né, vocês vão receber o Evaldo aqui na semana que vem, que é um companheiro que ele aponta muito no sentido de que o centro espírita vem sofrendo um processo de escolarização. Né, de uma escolarização, não que ele não seja uma escola, ele é, mas ele não é uma escola no sentido tradicional do termo. Então, nós queremos inserir as pessoas dentro do centro espírita, dentro de uma proposta, né, sequencial pedagógica. E o ser humano, ele é único, cada um chega com a sua demanda, cada um chega com a sua bagagem. Tem pessoas que chegam no centro espírita, já foram espíritas em outra encarnação, e leem um livro espírita e aquilo vem tudo. Então, essas pessoas podem avançar num ritmo muito mais acelerado do que uma outra pessoa que nunca viu. Tem uma pessoa que lê o Evangelho segundo o Espiritismo e diz assim, nossa, eu já sabia de tudo isso, só precisava ler. Bezerra de Menezes foi um, né? Foi o Livro dos Espíritos que ele leu. Né? E tem pessoas que lêem o Evangelho segundo o Espiritismo 3, 4 vezes e dizem, não entendi nada. Então, o centro espírita não pode se tornar uma escola sistematizada. Eu, particularmente, não acredito nisso. Né? Tem que haver uma sistematização? Tem que haver. Mas tem que haver flexibilização, tem que haver bom senso para lidar com a subjetividade, com a diferença. Né? As pessoas são diferentes, têm histórias diferentes, têm capacidades, potenciais diferentes. E a gente tem que estar atento para isso, para não entravar o caminho de uma pessoa. Com certeza. João, diz pra gente, existe alguma relação direta dos transtornos mentais mais conhecidos com vidas passadas? Eu cheguei a responder outra pergunta, eu comecei devagar, respondi não, né? Não. Então faz de novo, porque eu acho que tem alguém me soprando aqui, você não respondeu a pergunta. Tem um espírito Fala. soprando em você, né? Então fala aí. Deixa eu voltar lá, Existem Renato. transtornos mentais causados pela obsessão. Nós começamos a falar sobre o assunto e desenrolou. Então, e você acabou de de não certa forma, responder. eu já falei acho que você isso- está fugindo da pergunta. Não, de alguma forma eu já falei isso aqui várias vezes, né? O transtorno mental, ele se fundamenta numa questão kármica da pessoa. Ou seja, numa fragilidade que essa pessoa tem, fruto de delitos do passado, fruto de culpas do passado, fruto de condicionamentos que se enraizaram demais. Então, o transtorno mental se fundamenta nisso. Agora, ele pode ser engatilhado por uma obsessão? Pode. André Luiz vai relatar isso algumas vezes. Né? Uma pessoa pode ter aquele transtorno mental em estado latente. Quando o obsessor de vidas passadas se aproxima dela, um obsessor com quem ela já teve uma história de vida passada, a presença dele faz com que esses conteúdos que estão ali reprimidos no inconsciente, eles venham à tona. E aí o transtorno vem. Em alguns momentos, André Luiz vai relatar isso, ele vai dizer isso. Tem até uma passagem, agora acho que é no Mundo Maior, justamente. Tem mais de uma passagem no Mundo Maior sobre isso, em que o instrutor diz para ele, nós vamos afastar esse obsessor. Mas na hora que um outro comparsa de vida passada se aproximar dela, esse transtorno vai voltar de novo. Porque a presença desses comparsas, desses parceiros, desses inimigos, dessas vítimas do passado, funciona como um anzol que resgata aquele conteúdo reprimido. Então, uma obsessão, ela pode deflagrar um transtorno mental, mas ela não vai causar. Eu sempre me cito como um exemplo, né? Eu até hoje acho que não tenho um transtorno mental, pelo menos grave, não. Neurótico, todos nós somos. Mas o que tem de espírito querendo atrapalhar o meu caminho pelo meu trabalho é enorme. Né? Espíritos assim, aqueles irmãozinhos equivocados, conforme o nosso amigo Dr. René Peça dizia, eu gosto muito dessa terminologia que o René Peça usava, né? Os nossos irmãozinhos equivocados. Tem muitos irmãozinhos equivocados que gostariam de destruir o meu trabalho, né? De destruir a minha pessoa. Por que não consegue? Porque eu estou sempre vigilante, aí a gente vai voltar lá para Jesus, não é? Vigiar e orar. Essa é a grande receita de uma profilaxia dos transtornos obsessivos. É você estar sempre conectado, porque o que eles esperam é um deslize seu. E às vezes o deslize está engatilhado de uma outra vida. Agora, o obsessor não tem como tirar um transtorno mental do nada. Do nada ele não tira. Bom, nós já estamos com 1 hora de programa. Você viu como é que passa rápido? É mesmo, só meia né? hora de programa. Nós vamos passar agora nosso apoio cultural e voltamos já para a gente continuar aqui essa última meia hora aí de programa, tá? Vamos ao nosso apoio. Temos que ver aqui as perguntas que a gente pode perguntar. Essa 10, vou fazer tudo. É você fazer uma... Oi. Oi, estamos no ar ainda? Nós estamos no ar? Estamos. Porque não entrou o apoio cultural?
Então vamos aproveitar. Então vamos continuar trabalhando. Ótimo, que bom. Então vamos lá. Então, Os nossos patrocinadores esperam um pouquinho. Então responde, então. Existe alguma relação tão direta desses tratores mentais com mais conhecidos? Existe alguma relação direta? Com o quê? É mais conhecido com as vidas passadas? Muitos dos nossos transtornos mentais têm foco em vidas passadas. Eu tenho até uma teoria que os processos psicóticos, que são aqueles processos como a esquizofrenia, né, em que já envolvem delírios, que já envolvem fragmentação da realidade, as fantasias, as ilusões, eles começaram como neuroses em vidas passadas. Então, uma neurose que aconteceu numa vida passada e que não foi bem tratada, bem resolvida pela própria reencarnação, pela própria elaboração psíquica daquela pessoa, ela pode evoluir para processos psicóticos. É por isso que a medicina hoje acredita que a esquizofrenia ela já é hereditária, ela vem de nascença, só não consegue provar como. Eu acredito que ela vem de nascença porque a esquizofrenia é uma evolução